Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, né? No caso aqui vai ser a nossa última aula e com um tema aqui muito especial, um tema assim que, de certa maneira, vai estar tomando conta do cenário internacional daqui para frente. Esse tema tem a ver exatamente com uma questão assim extremamente impactante para nós, principalmente da área social, que, como eu já venho mostrando aqui, o campo de gestão dos serviços está relacionado à questão, principalmente, da elaboração de programas e projetos sociais, na sua materialização. Ele gera aí uma série de questões que vão nos desafiar muito mais do que já estamos sendo desafiados. Estou me referindo aqui à questão da inteligência artificial. E é isso que nós vamos discutir hoje. Serviço social na era dos serviços sociais. E aí fica uma frase aqui interessante do filósofo Voltaire: o trabalho poupa-nos de três grandes males: tédio, ócio e necessidade. E por que eu estou trazendo essa frase tão pitoresca, né? Porque a questão da inteligência artificial, ela vai exatamente impactar a gente nesse campo, o campo do trabalho, de forma tal nunca vista na humanidade. Então, esse tema, ele está intrinsecamente ligado à gestão de programas, projetos e serviços, né, que, por sua vez, estão relacionados à dinâmica da vida em sociedade. Então, como a gente vem aqui reforçando, pensar nesse processo e nessa dinâmica de elaborar programas e projetos, não tem como você fazer isso desconsiderando a capacidade, por exemplo, de ver a própria dinâmica da sociedade em relação a esse processo, né? Então, essa questão da inteligência artificial, ela faz parte exatamente desse processo e não tem como fugir disso, né? Outro elemento importante é que a questão, principalmente dos serviços relacionados a essa questão de gestão de projetos e programas, está relacionado ao campo e à área de serviços. E o que isso tem a ver com o que nós estamos desenvolvendo aqui? Na verdade, tudo, né? Porque a natureza, inclusive, do próprio serviço social na sua grande maioria, serviços. Nós não produzimos uma matéria, um produto, né? Nós, a questão de serviços. Então, serviços públicos, privados ou o terceiro setor. E o que nós vamos perceber é que a inteligência artificial, às vezes pode parecer uma coisa assim de ficção científica, mas ele está intrinsecamente relacionado a essa área, principalmente, serviços, né? E nós vamos perceber que hoje já temos evidências concretas em que não é uma mera ficção ou projeções futurísticas, tipo, né, vai acontecer daqui a 2 séculos. Não, já está acontecendo e a previsão é que vai trazer um impacto muito grande para esse processo, né? E esse impacto, com certeza, afeta o presente e o futuro do serviço social, como nós vamos mostrar. Então, a primeira coisa que eu quero aqui destacar, e que é extremamente importante perceber, é que vivemos, sem dúvida nenhuma, na era dos serviços, né? Eu trouxe esse dado aqui, não é um dado assim tão atualizado, né, de 2011, mas as projeções agora também não se alteram em relação a isso. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, do Brasil, né, em 2011, pelo IBGE, trazia um dado consolidado em que a área de serviços é responsável por 67%, as indústrias 27,5%, a agropecuária 5,5%. Vejo aqui que
como esse projeto, essa projeção aqui é significativa, né? Há 300, 400 anos atrás, era impensável isso. Quando o Karl Marx estudou a questão do capital, essa questão era impensável, porque poderíamos até dizer que era bem o inverso, né? 60%, 70% daquele momento, principalmente no auge do processo da industrialização, a indústria foi o carro-chefe desse processo. Mas vejam, hoje ela está em alguns países, né? Aqui tem um dado mais recente, inclusive, 78,5%, né? Agora de 2019, mostra o crescimento disso, né? E em países mais desenvolvidos, isso já chega a 80%, 85%, né? O que vai mostrando e vai alterando profundamente esse processo de pensar negócios, de pensar políticas públicas, pensar políticas sociais e, consequentemente, pensar programas e projetos e serviços sociais. E aqui entra um outro aspecto que eu tenho chamado a atenção já há algum tempo, que é a importância, principalmente, da área de design nesse ponto, né? No próprio livro, né, no primeiro capítulo ali, eu mostro, inclusive, como que isso impacta e pode contribuir, inclusive, para a área do serviço social, né? Trazendo aí, principalmente, aceleração no processo de inovação social, como nós vimos, né, fazer parte das chamadas ferramentas ágeis, né? E a questão do design tem uma coisa curiosa. Esse livro aqui do Donald Norman, ele traz um aspecto que corriqueiramente a gente percebe, mas não se atém a ele. Que grande parte, principalmente da produção de design, tanto de produtos como de serviços, ele está imbuído e revestido desse conceito do chamado design emocional. Lembra que eu venho nas outras aulas também falando sobre a influência hoje da emoção muito mais que a razão, né? O Humberto Maturana, com a biologia do conhecimento, ele vai nos trazer exatamente essa contribuição e que, empiricamente, a gente percebe isso é um fato no cotidiano. No caso aqui do Norman, ele vai trazer e nos mostrar que o design emocional tem 3 níveis. O primeiro nível, que é onde se verifica a construção de um produto ou um serviço de sucesso, é o chamado nível visceral, ou seja, as pessoas, né, no seu subconsciente, né, vão perceber e tratar essa questão com muito mais avidez, né? É aquela coisa, por exemplo, que você às vezes compra algo que você nem está precisando, mas algo te impulsionou a comprar aquilo, né? O outro é a questão mais externa, realmente, o comportamento relacionado principalmente ao prazer e à satisfação. Ou seja, ninguém vai comprar, e aí não é só comprar, ninguém vai querer usufruir de um serviço público, social, que seja desprazeroso, não tenha satisfação, né? Então, não é longe, não é só para questão de mercado, né? E o outro é reflexivo, portanto, mexe com o ego, mexe com o orgulho de uso disso, né? E aí a gente pode pensar assim, professor, mas isso é para o mercado, né? Não é não, gente. Hoje nós vamos perceber que o cidadão tem sido muito maltratado. Essa coisa de que o serviço público é gratuito, então tem que ser de qualquer jeito, né? E que o cidadão é o usuário, né? Eu já falei aqui que eu gosto mais da palavra cliente do que usuário, porque cliente tem uma ação mais interativa, mais participativa, mais ativa, e o usuário parece que usa e joga fora. E parece que cada vez mais, principalmente os serviços públicos, vão sendo sucateados, né? Eu já falei até aqui de um exemplo de um estagiário meu, que eu fiz supervisão acadêmica. Ele fez estágio num CRAS e, em um dado momento, ele foi repreendido pela supervisora de campo. E aí, a minha surpresa, mas por que chamaram a atenção? Né? Porque um estudante já maduro, já, né, de
certa idade, tudo, e muito responsável, né? E pasmem vocês que a assistente social do CRAS, responsável pela supervisão dele, chamou a atenção dele porque ele estava atendendo muito bem as pessoas. Olha que absurdo, que como que a gente chegou. Atendendo bem, não podia ficar atendendo muito bem, não, que o pessoal ficava mal acostumado. E aí, o que aconteceu? Ele atendia bem, ele atendia com humanidade, cumprimentava as pessoas, dava, né, dava atenção. Às vezes ele não podia nem resolver nada, mas o fato dele dar atenção, né? Então, às vezes a pessoa se sentia, né, valorizada, dava atenção de fato, né? E aí qual que é o problema que gerou? Como as outras colegas eram extremamente grossas, né? As pessoas acabaram procurando mais esse estagiário para poder conversar, para poder tentar resolver, encaminhar ou ter uma informação melhor. Veja que ponto nós chegamos, né? E aí, essa questão do serviço que nós prestamos, mesmo que seja dentro de uma prefeitura, dentro de uma Secretaria de Estado, um órgão federal, ele passa também por essas questões desses níveis, né? E veja que interessante aqui que o Norman nos ensina. O design reflexivo, portanto, tem a ver com relações de longo prazo, com os sentimentos de satisfação produzidos por ter, exigir e usar um produto. O sentimento de identidade própria de uma pessoa está situado no nível reflexivo, e é nele que a interação entre o produto e sua identidade é importante, conforme a demonstração, o orgulho, demonstrado o orgulho ou a vergonha de ser dono ou de usar um produto. A interação entre clientes e serviço é importante nesse nível. Notou aqui? Né? E é aqui que entra uma questão que precisamos chamar a atenção. Você quer ser reconhecido como profissional que tem qualidade no seu serviço, ou aquela pessoa que faz de qualquer jeito e que, principalmente, o cliente, que é a pessoa que você, é a razão de você estar ali, é mal atendido, não tem esse sentimento de satisfação do teu trabalho. E aí entra o aspecto que eu queria chamar a atenção. O que isso tem a ver com a inteligência artificial? Antes de tudo, muito brevemente, precisamos entender um pouco o que é essa questão da era da inteligência artificial e, principalmente, o que é inteligência artificial. O mais importante que já quero salientar é que todos os estudos apontam para o grande impacto que está vindo e já está acontecendo em relação à inteligência artificial, principalmente nas relações sociais, humanas e principalmente do trabalho. Existe aqui um livro que eu recomendo, inclusive, a leitura dele, que é a Inteligência Artificial, Kai-Fu Lee, que é um chinês, é um especialista nesse campo, é um cara que já vem estudando há muitos anos essa temática e tem trazido assim contribuições significativas. Entre elas, dentro desses impactos, principalmente nesse campo das relações humanas e sociais e do trabalho, esse autor aponta alguns elementos que têm tudo a ver com a gente. Primeiro, aprofundar a desigualdade social. Ele coloca que, por exemplo, será tão devastador esse processo como foi o processo, por exemplo, de robótica na substituição de mão de obra nas indústrias, que foi ocorrendo aí na chamada terceira revolução científica por volta dos anos 90, principalmente com a questão dos modelos de produção enxuta, né? Onde se otimizou os aspectos tecnológicos, substituição de robôs na linha de produção, substituindo pessoas. Isso criou, ou mesmo, por exemplo, na área de serviços bancários, né, os caixas eletrônicos, que hoje faz parte da vida da gente tão corriqueiramente, né, substituiu milhões de trabalhadores. Né? Então, esse impacto será ainda maior. Consequentemente, haverá um maior desemprego.
maior perda de sentido e identidade. Por quê? O trabalho tem tudo a ver com a identidade das pessoas. Por exemplo, você pergunta para uma pessoa, a primeira coisa que você pergunta é quem ela é, mas o que ela faz. Agora, imagine uma pessoa que perde o emprego, mas de uma maneira assim, não perde temporariamente, extinguiu. Né? Esses dias mesmo, o governo do estado fez uma lista de extinção de determinadas categorias profissionais, em que se aposentando a pessoa não vai mais fazer concurso público. Então, e no campo privado tem acontecido isso já há um bom tempo. Várias atividades profissionais já estão fora de existência. Ou atividades corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, eu era menininho, no bairro perto de casa, sempre aparecia um senhor com um carrinho, e no carrinho ele tinha uma roda, como se fosse uma pedra, e era movida com um motorzinho, né? E esse cara, ele era o afiador de tesoura, faca, né, e outros utensílios. E ele era muito pitoresco porque ele usava uma guitarrinha, né, e chamava a atenção dizendo que ele estava voltando, né? Acabou, não tem mais isso. Hoje as coisas são feitas para serem jogadas fora, né? Não tem mais necessidade. Consequentemente, desemprego, perda de sentido e identidade vai trazer uma profunda crise existencial. Essa crise vai criar um problema alarmante em relação ao que hoje já é um grande problema, que é o crescimento do uso de drogas, álcool, a violência, né? O aumento, principalmente aqui, de doenças mentais como a ansiedade, como a depressão, né? E, consequentemente, infelizmente, o crescimento do suicídio e da violência. Notem que aí nós vamos ter aqui um grande outro problema e impacto disso. Esse autor aí coloca que uma série de ocupações profissionais serão substituídas. E ali o que ele coloca? Ocupações que não serão atingidas. Altamente sociais e que necessitam de destreza humana insubstituível pela máquina. Ele destaca 2, cuidadores e gerentes, ou CEOs, presidentes. Note aqui, eu quero chamar a atenção para isso. Destreza humana insubstituível. Ou seja, os profissionais hoje, principalmente, que se estiverem somente preenchendo cadastro, só dando informação, só dando orientação, fazendo meros encaminhamentos, sem acompanhar, sem ver o resultado disso, fatalmente vão ser substituídos por máquinas. Eu tenho chamado esse efeito, esse fenômeno de efeito McDonald's. Por quê? Eu fui recentemente no McDonald's, em Curitiba, e fazia tempo que eu não ia lá. E eu me espantei que não tinha ninguém atendendo. Né? Tinha um totem, né? Eu fui lá e eu fiz tudo. Eu selecionei o meu lanche, eu montei o meu lanche, o meu combo, eu paguei, e aí só fui ver um ser humano quando o cara chamou minha senha. Quer dizer, ele nem chamou, ele pitou lá, eu olhei e ele me entregou a bandeja. Né? Eu sou dos anos 80, onde eu trabalhava na rua em São Paulo, né, de office boy. E eu vi o McDonald's crescer. Né? E aquilo era um fervo, era um formigueiro. Né? Tinha muita gente ali. E hoje, reduzido a 3, 4 pessoas, porque tudo mecanizado e tudo, né, criado dessa forma. Bom, aí a gente pode pensar assim, o que isso realmente vai trazer de impactos, principalmente
nos serviços públicos. Aí eu queria trazer uns dados aqui interessantes. Já está acontecendo, né? Alocação de recursos e logística, grande base de dados e cruzamentos, alívio da carga de especialistas, portanto, substituição de pessoas, né? Aqui, quando a gente fala de alocação de recursos, logística, isso é coisa de produção. Não. Por exemplo, uma avaliação socioeconômica. Você tem lá um recurso exíguo e um número muito grande de pessoas. Você precisa alocar logisticamente esse recurso. Como é que você faz isso? Né? Grande base de dados e cruzamento. O que significa isso? Cruzamento é fazer inferência, analisar. Né? E aí a inteligência artificial faz muito bem, melhor do que muitos seres humanos. Né? Principalmente aqueles que dizem que não é com ele, não é da sua competência e não é comigo. Outra questão é a previsão de cenários, ou análise de petições, processual, tarefas de natureza repetitiva, atendimento, agendamento, encaminhamentos, dúvidas, cobranças, comunicações, diversidade de dados, conexões mais precisas. E aí entra uma questão aqui bem mais impactante ainda. Por exemplo, a Dataprev, que é a empresa federal de processamento de dados do governo brasileiro, já está em andamento a inteligência artificial, usando para processamento, né, de processo de computação cognitiva para automatizar os processos de reconhecimento de direito de benefícios previdenciários. Ok? O nome dessa inteligência artificial é Isaac, que juntamente com um outro sistema chamado Solução Bioservice, onde eles estão verificando que, por exemplo, em 2019, já foram eliminados 40% dos processos parados. Né? Portanto, só esses testes, né, que não está ainda total, pode substituir cerca de 16 mil servidores que vão se aposentar agora, em 2020. Ou seja, não será necessário a contratação de cerca de 16 mil servidores. Entre eles, né, por exemplo, nós já perdemos no INSS a nossa vaga. Né? Não existe mais o cargo de serviço social. Por que será, hein? E aí nós vamos perceber que esse elemento vai se agravando mais ainda, porque nós temos aí toda uma projeção, né, que hoje, por exemplo, os idosos representam 9,2% que tem mais de 65 anos. Até 2060, isso vai para 25%, quase um quarto da população. O que isso causa, gente? Uma série de complexidades que, se nós, enquanto profissionais, não fizermos aquilo lá que o autor chinês nos disse, ou seja, temos uma destreza humana, uma maestria, uma expertise que não seja substituída por uma máquina, nós vamos perder. E aqui um outro exemplo do impacto poderoso que tem a inteligência artificial. Aqui vocês devem já ter visto a Malu, que é da Magazine Luiza, que é a garota propaganda, né, da Magazine Luiza, que traz assim uma economia visceral, né? Ela é digital, tá? Não tem cachê, não falta, não fica doente, não reclama, né? Não pede aumento, né? E faz, né? Ela ri, brinca, chora, emotiva, e deu tão certo esse modelo de inteligência artificial interativa que já tem um monte de outros garotos propagandas digitais. E o mais importante, eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Histórico, né?
as falhas humanas são evitáveis, né? Por exemplo, aqui o nosso grande Ronaldinho, né? No auge da carreira dele, foi, né? Era garoto propaganda de várias marcas de esporte, era embaixador da ONU, aí surgiu aqueles vários escândalos, o principal deles foi esse aqui, né? Confusão entre Ronaldo e travestis, acaba na delegacia, né? Enfim, o que acontece aqui? Com a inteligência artificial, você não tem esse problema. Você não tem questões éticas de roubo, fraude, corrupção. Notou aqui como que é perigoso isso, gente? Como que cada vez mais isso impacta na vida humana, né? E aí, já partindo para a finalização, queria destacar que mais de 30 anos atrás, a professora Úrsula Grach escreveu esse livro, que foi a tese de doutorado dela, a partir de uma perspectiva weberiana, foi muito criticada já naquela época, mas é um estudo primoroso, recomendo a leitura desse livro, aonde ela traz uma característica extremamente, já quase que profética, dizendo e defendendo que o negócio de serviço social é serviços. E por que isso? Ali ela coloca para nós. Os serviços exercem uma função social de controle de diretrizes do capital e do Estado. Isso há 30 anos atrás. Hoje isso é muito mais concreto. Muito embora não se siga ter a noção de custos desse controle, esse prisma do problema desencadeia um constante movimento de imersão e submersão. Os serviços surgem e desaparecem, modificam-se e ampliam-se em consequência de modificações tecnológicas ou ideológicas, com custos nunca claramente mensuráveis, mas em dependência absoluta da composição e do destino de excedente e da sua magnitude. Sob esse aspecto, os serviços burocratizam-se num ato contínuo. Exige no seu processo de organização detalhes técnicos, cada vez mais específicos, a fim de que atenda aos interesses do poder e à orientação que esses imprimem aos mecanismos que instaura para a obtenção dos seus objetivos. Lembra a questão do design emocional? Está ele aqui. Ó, né? E aí o que nós vamos perceber, e eu quero aqui chamar a atenção, vocês que são futuros assistentes sociais, abram os olhos para essa realidade. Vocês vão ser uma geração que vão sentir isso muito mais na carne, né? E aí, para finalizar aqui, queria destacar qual é a relação do serviço social com esses fatos. Primeiro, a natureza histórica do serviço social é relacionada aos serviços sociais e às relações humano-sociais. Tanto que a Mary Richmond, em 1922, no livro O que é Serviço Social de Caso, ela já nos comparava como sendo os artífices das relações sociais. Hoje, modernamente, eu tenho reatualizado e ressignificado essa frase, dizendo que, nesse cenário, nós temos que ser os designers dos serviços sociais. E aí entra um outro aspecto, que os serviços são interações humanas e têm uma maior carga emocional do que racional. A formatação das políticas são serviços, pois nada produzem, né? Principalmente serviços públicos, né? Que não é gratuito, né? Ele tem um custo altíssimo, que a gente paga compulsoriamente nos impostos que nós pagamos. A atividade do serviço social é atender ao ser humano, acolher, orientar e encaminhar. Então, nós temos que tornar esses elementos uma expertise e uma maestria que não dê para uma máquina nos substituir. Porque se a gente fizer a coisa mal feita, de qualquer jeito, como qualquer outra pessoa poderia fazer, vamos ser substituídos, né? As organizações em que o assistente social trabalha prestam serviços sociais. Então, gente, tem tudo a ver com a gente. Então, temos que abrir os olhos para esse processo, né? E qual é o maior desafio do serviço social frente a essa realidade? Incongruência quanto à produção do conhecimento e a vida prática profissional. Né? Aqui tem
o Freitas e a Reis, né, tem lá no trabalho, depois tem indicação bibliográfica, vocês leem um pouquinho, mas é um estudo muito bem elaborado, onde esses dois pesquisadores identificam o seguinte, que a maior produção, isso é de 2017, do serviço social brasileiro, teses, livros, artigos, monografias, se resumem praticamente a revisões narrativas. O que é isso? É reprodução de narrativas. O que é narrativa? O sistema capitalista, gerido pela burguesia, o conservadorismo é maldito, e aí precisamos nos juntar, defender o projeto ético-político. Isso é narrativa, não é conhecimento científico. Né? E aí o que acontece? Essa é a produção do conhecimento que a gente tem, que destoa da prática. Enquanto se defende um discurso totalizante de uma nova ordem societária, mas eu estou na minha frente ali um sujeito, uma senhora que é agredida, um sujeito que está desempregado, tem que pôr comida na mesa, e aí? Não, vamos batalhar para uma nova ordem societária, né? Não, vamos lutar contra o capitalismo, a burguesia, luta e resistência. Isso aí é narrativa, não vai. E aí temos que olhar para as nossas pioneiras e ver como elas faziam. Mary Richman, ela fez todo um trabalho de estudo para desenvolver uma metodologia com centralidade não em grandes estruturas, mas para atingir essas grandes estruturas tem que capacitar as pessoas, que de fato é o nosso objeto, né? E aí o mais tenebroso, o mais assustador, que além da produção científica ser uma mera produção de narrativas, portanto, um dentista vai no congresso de odontologia e volta sempre com uma técnica, um procedimento para aliviar a dor, né? Ou para acelerar o tratamento. Né? E as assistentes sociais vão nos congressos, nos eventos, o que eles trazem de novo porque dá para aplicar na prática? Né? Então, essa é a questão que precisamos ter aí, coragem para reconhecer que não dá mais, frente a esse desafio que temos. Né? E aí, o que mais assusta, que a Elizabeth Mota, num artigo que também depois tem a referência, você pode ler, diz o seguinte, a maior contribuição científica do serviço social no século XXI é aprofundar a teoria crítica de Marx. Com todo o respeito a quem defende essa perspectiva, acho que temos que respeitar a pluralidade, a democracia, mas, gente, isso não é lá a contribuição do século XXI? Então, aí, precisamos urgentemente ver o quê? Primeiro, ter congruência entre teoria e prática. Segundo, dar concretude, visibilidade e propósito à sua existência enquanto profissão, enquanto profissional. Se não conseguirmos fazer isso, vamos cair na mesma vala comum de atividades mecânicas e que são desnecessárias, são descartáveis. Não estão produzindo efeito concreto na vida das pessoas. E aí, finalizando, eu proponho, né, até tem esse livro recentemente publicado, que eu faça essa proposição, né? Serviço social para corajosos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter coragem. E coragem é uma palavra que vem de coratium, no latim, que significa uma derivação de cardiologia, do cardio, do coração. Então, portanto, ter coragem, antes de tudo, uma atitude do coração. Exercer uma busca constante de inovação. Então, para isso, eu tenho que ter coragem de romper com os paradigmas, romper com dogmas, romper com elementos que não deixam a gente crescer. Né? E dialogar com outras disciplinas e vivenciar uma pluralidade empática e não simpática. O que é pluralidade empática? É a pluralidade de fato. Né? Plural é mais de um. Então, quer dizer, não dá para ficar com um pensamento único, hegemônico, que não permite outras leituras, outras abordagens. É preciso convivermos, de fato, com o diferente e com respeito. Né? Não adianta ficar criando inimigos fictícios, né? Que se você não for dessa linha, você é maldito, está de acordo com a exploração. Gente, precisamos acordar. A inteligência artificial está aí na nossa canela, né? No nosso pé. Então, precisamos acordar para isso. E a
pluralidade simpática é aquela assim, ó, eu aceito outras opiniões, mas desde que sejam meio parecidas, né? Então, você é marxista gramsciano, eu sou lucatiano, a gente conversa. Mas se vem lá com uma perspectiva sistêmica, pragmática, fenomenológica, misericórdia, não pode, isso aí é... Então, isso precisa mudar urgentemente, porque a inovação, a solução vem da diversidade, né? O design thinking nos ensina isso. Abrir novos espaços ocupacionais. Precisamos ampliar, ver as nossas habilidades, competências com o ser humano e abrir outras possibilidades, não ficarmos só nas tradicionais, porque muitas delas, inclusive, estão sendo fechadas por conta dessa varredura toda que está vindo aí. Resgatar a nossa história e nossos fundamentos como uma ciência social aplicada e uma profissão interventiva. Não dá mais para ficar só com blá, blá, blá. Então, finalizando aqui, queria deixar essa frase do Viktor Frankl, que é maravilhosa e que eu quero que vocês guardem ela para vocês. E ele escreveu isso depois que ele saiu de um campo de concentração, onde ele foi humilhado, passou por diversas vezes perante a morte, né, de doença, morte de câmara de gás e várias outras coisas. E quando ele fala isso de coração e de vida. Então ele diz assim, tudo pode ser tirado de uma pessoa, salvo uma coisa, a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, coragem e atitude. É isso que eu desejo aí. Inovação e conhecimento é que traz inovação. E inovação é que traz transformação. Sucesso na carreira de vocês, na vida pessoal. E um grande abraço e até mais ver. Tchau, tchau.